3 graus. Pode ser a diferença entre neve e granizo. Usar uma jaqueta ou não. No seu dia a dia, pode não parecer significativo, mas 3 graus Celsius de aquecimento global seria catastrófico. Heat waves, droughts, extreme precipitation, even fire. 3 degrees of warming is really disastrous. O assustador é que o mundo está se encaminhando rapidamente para os 3 graus. Desde a Revolução Industrial, a Terra aqueceu entre 1,1 graus e 1,3 graus. This is a problem that babies you pass in the street will have to live with. Crianças nascidas hoje estão até 7 vezes mais propensas a enfrentar condições climáticas extremas do que seus avós. E se as temperaturas globais aumentarem 3 graus, como será o mundo deles? Aumento do nível do mar. Desertificação. Hollywood sempre gostou de imaginar o fim do mundo, enquanto blockbusters como este são claramente ficção. Este filme irá lhe mostrar o cenário que todos nós enfrentaremos, a menos que medidas drásticas sejam tomadas para parar de queimar combustíveis fósseis. Em algumas partes do mundo, os efeitos da inação já são claros. As favelas da capital de Bangladesh estão se enchendo de migrantes climáticos. Minara vem do distrito de Bola, uma área no sul de Bangladesh. Lá, como em muitas outras partes do país, rios inchados por chuvas mais pesadas e derretimento das geleiras do Himalaia estão levando as casas das pessoas. Muitos como ela perderam tudo. বলার বাড়ি তো জায়গা জমিনের শেষ ছিল না, অনেক জায়গা জমিন ছিল, অনেক ফসলের জমিন ছিল, বাড়ির জায়গা অনেক ছিল, বাড়িতে অনেক ফলমূল গাছ বিভিন্ন ধরনের অনেক কিছু ছিল, সব কিছু নিজের গাছের জিনিস মানে খেতে পারতাম। এখন তো আর ওগুলা খাইতে পারে না, ওগুলো তো নাই, নদী 3 ভাঙা দেওয়ার পরে ঢাকা চলে আইতে হয়েছে। বাড়িতে থেকে তো অনেক আরাম ছিলাম, মানে খুবই খারাপ লাগতো, মানে সহ্য করার মতো না, ঘর দুয়ার ভাঙ্গা নিয়ে চলে যাওয়ার মতো টাইম ছিল না। 1,1 grau a 1,3 graus de aquecimento global já transformaram a vida de Minara. É uma das razões pelas quais tantos imigrantes como ela estão se mudando para a cidade a cada ano. Quase 400 mil de acordo com a última estimativa. E os modelos climáticos mostram que haverá muito pior por vir. O cientista climático Joeri Wongo passou os últimos 10 anos modelando cenários climáticos futuros. The models we use to carry out this exercise really represent the state of the art of our current knowledge of climate change and where we are heading. As projeções de Joeri usam dados coletados por centenas de cientistas em todo o mundo. Here, this is the 3-degree level, and so there is at least a 1 in 4 chance that under current policies we would hit 3 degrees by the end of the century. Este é apenas um dos cenários que Joeri analisa. Outra imagina que todas as promessas políticas são cumpridas. E o mais otimista assume que todas as promessas foram cumpridas. E as metas líquidas zero são atingidas. Where our best estimate ends up around 2 degrees at the end of the century, there is still a 1 in 20 chance that we end up with 3 degrees instead. One wouldn't be entering a plane if there is a 1 in 20 chance that the plane will crash. Um aumento de 3 graus afetaria a todos. Mesmo cidades ricas e países ricos não estariam imunes às consequências. Capitais europeias como Paris e Berlim assariam sob ondas de calor mais extremas. Tempestades frequentes em Nova York podem deixar partes da cidade desoladas. In many ways, cities magnify, intensify climate events. Cities are hotter than the places around them. They tend to be more vulnerable to flooding, and you can get a really bad event in a city in a way that you can't in the countryside. E por causa de suas populações mais densas, desastres em uma cidade afetam muito mais pessoas. Algumas cidades podem estar mal preparadas para as mudanças que estão por vir.
Cities tend to be wealthier than surrounding places. They have a lot of amenities. A city that has taken seriously the risks of a 3-degree world wouldn't necessarily be a worse place to be in a 3-degree world. But a city that hasn't prepared for these sort of eventualities, that might be a really nasty place. Até agora, muitas cidades desenvolvidas se livraram levemente. Mas algumas partes rurais do mundo estão sofrendo desproporcionalmente. Os pequenos agricultores são particularmente vulneráveis às mudanças climáticas. E há mais de 600 milhões em todo o mundo. Pequenos agricultores com fazendas com menos de 2 hectares produzem cerca de 1/3 da oferta global de alimentos. O Corredor Seco da América Central apoia uma combinação de pequenas e médias explorações. Ensanduichado entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe, a área é propensa a secar. Israel Ramírez Silveira é um pequeno proprietário na Guatemala. Aqui, as alterações climáticas estão a tornar as estações secas mais longas e Digamos severas. que esta es la mazorca más grande que pudo dar esta parcela. Ele depende de suas plantações de milho e feijão, mas estão ficando mais difíceis de cultivar. Las montañas a nuestros alrededores no nos tenían casi alimentos nativos, cual ahora ya no hay, ¿verdad? Por el tema del cambio climático que viene afectando, ¿verdad? Quase 2/3 dos pequenos agricultores do Corredor Seco vivem agora na pobreza. El impacto que nos ha dado es de que a raíz de todo eso que ha venido a la desnutrición de los niños, se nos han muerto varios, a los cultivos más que todo, porque la canícula viene más a pegarnos más duros. Entonces ahí se nos marchita y ahí ya no hay tales de que vamos a producir un alimento en abastecimiento, ¿verdad? Secas severas na América Central são agora 4 vezes mais provável do que no século passado. Muchas familias de acá, pues, a unos han intentado migrar en Estados Unidos, la desesperación económica, ¿verdad? Incluso aparte deudas, todo eso ha motivado de que los vecinos de esta localidad emprendan su viaje. A imigração da Guatemala para os Estados Unidos quadriplicou desde 1990. Isso tudo se deu graças às alterações climáticas. Períodos secos prolongados forçariam ainda mais pessoas a se deslocarem. Em um mundo com 3 graus, a precipitação anual nesta região poderia diminuir até 14%. A 3 graus, mais de 1/4 da população mundial poderá suportar secas extremas durante pelo menos um mês por ano. Norte da África poderá assistir a secas que duram anos seguidos. Mas para alguns, o excesso de água será o problema. 10% da população mundial vive numa costa que está a menos de 10 metros acima do nível do mar. Para estes habitantes costeiros, um mundo com uma temperatura de 3 graus significaria um desastre. Em 2100, o nível global do mar poderá ter subido meio metro em relação aos níveis de 2005. Cidades como Lagos seriam especialmente vulneráveis, com até 1/3 da população deslocada. E em Fiji, o aumento das águas já está destruindo vidas. You can see the graveyard there. It's all underwater now due to this rising sea level and climate change. A aldeia de Togoru nas Fiji está sendo engolida pelo mar. Bonnie Dunn, o chefe da aldeia, viu mais da metade da aldeia desaparecer. Casas foram abandonadas e as sepulturas agora estão debaixo d'água. We've been asked by the government to relocate, but no one wants to relocate because we have our great-grandparents down there in the sea. This is the place we've been brought up in. It's not easy to live. Tentativas anteriores de construir um paredão não funcionaram, mas Bonnie vê a construção de um novo como a única esperança da aldeia. If they do that, maybe we can save whatever is left.
But if we don't have the seawall, then it will be keep eroding, and time will come maybe in 10-15 years, Tongaru will be all eroded. Elevação dos mares também significa que tempestades causam mais inundações. E muitos mais países poderão sofrer. Filipinas e Myanmar são apenas 2 países que também assistirão a um aumento de tempestades no mundo com 3 graus Celsius. Para escapar, muitos irão se mudar, frequentemente, para áreas urbanas. Metade da população mundial já vive em cidades, quase 1/3 em favelas. Para eles, um mundo de 3 graus Celsius pode ser mortal. Minara mudou-se para Dhaka para escapar do impacto das mudanças climáticas. A vida pode ficar ainda pior para ela. কষ্ট হইতেছে দিনে যখন রৌদ্র উঠে তখন অনেক কষ্ট আবার রাত্রেও অনেক গরম লাগে অনেক রাত্রেও ঘর ঠান্ডা হয় না তাপমাত্রাটা দিন দিন বাড়তে আছে মানে এখন কি আরো বাড়তেছে সামনের দিকে আরো বাড়বে এখনো থাকতে পারতেছি না সামনের দিকে কিভাবে থাকব Dakar está ficando mais quente. Nos últimos 20 anos, a temperatura média diurna aumentou quase meio grau. São reportados dias que se aproximam dos 40 graus. E as chamadas temperaturas de bulbo úmido estão a aumentar. A temperatura de bulbo úmido é uma medida de calor e umidade. Humanos se resfriam suando, mas nessas condições, quando a umidade relativa está próxima de 100%, o suor não evapora bem, então as pessoas não conseguem se resfriar, mesmo que tenha sombra e água ilimitadas. Há uma temperatura elevada de bulbo úmido, o corpo não consegue perder calor. At a high wet bulb temperature, the body can't lose heat, and so it gets hotter and hotter, and the body is designed to work at a given temperature, and if it gets too hot inside, you will die. O limite humano para temperaturas de bulbo úmido é de 35 graus Celsius, perto da temperatura da pele. Dakar terá uma chance muito maior de atingir temperaturas perigosas de bulbo úmido se o aquecimento atingir 3 graus. You can't really adapt to that. You have to get out. If the temperature is so high that you can't work, can't do hard manual labor outside for significant parts of the year, then many places will become functionally no longer part of the economy. Jacobabad, no Paquistão, e Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, já registraram temperaturas mortais de bulbo úmido, mais dos trópicos e do Golfo Pérsico, bem como partes do México e do sudeste dos Estados Unidos. Podem todos atingir este limiar até ao final do século. A modelação climática pode mostrar-nos o tempo, mas não nos mostra os seus outros efeitos na sociedade. Padrões de imigração estabelecidos podem mudar. Os desastres climáticos podem agravar as razões pelas quais as pessoas atravessam fronteiras. Dentro dos países, mais pessoas irão mudar-se para as cidades. No mundo de 3 graus Celsius, dezenas de milhões de pessoas por ano podem ser deslocadas por desastres agravados pelas alterações climáticas. They may well go to cities because cities are the places that attract people from the countryside already. A lot of people who can get to the developed world, not least because the developed world tends to be less hot, will give that a go. A imigração em todo o mundo aumenta. Poderá haver mais competição por menos recursos. A água, já um recurso totalmente contestado, será um ponto focal. A nova barragem de Lisu da Turquia tem reduzido o fluxo de água para o Iraque. China reivindica rios vitais para a Índia e o Paquistão. The prospect of a water conflict makes people very uneasy. China, by God, made in China! How national tensions would exacerbate those sorts of reactions in a 3-degree world is the sort of thing that no one should really want to find out. I think you'd have to be incredibly sanguine not to think that the sort of climate extremes that we talk about in a 3-degree world wouldn't lead some places to the brink of societal collapse. Aqueles que tivessem a sorte de escapar à agitação ainda teriam de se adaptar a um mundo radicalmente diferente. People can adapt to climate change in all sorts of ways. One of the most obvious ones is air conditioning. But other ways to adapt at a local or regional level, I mean, one of the most obvious is diversifying agriculture. There are physical things you can do, like seawalls.
The fact that people can adapt and that adaptation will reduce suffering doesn't mean that it will eliminate suffering. Suffering is built into this whole process of heating up the planet. Adaptation will only get the world so far. The best way to deal with a 3-degree world is not to go to a 3-degree world. And that's why increasing efforts on mitigation are important. It's why working towards negative emissions that could bring down the temperature after it peaks are important. Once you get to a 3-degree world, you are in real, bad, global trouble. A escala de mudança necessária e o lento progresso dos governos até agora significa que um aquecimento de 3 graus Celsius é desconfortavelmente provável, a menos que mais seja feito. Apesar dos compromissos existentes, as emissões de gases com efeito estufa ainda deverão aumentar 16% em relação a 2010 até 2030. A necessidade de agir nunca foi tão clara. Há tempo para reduzir as emissões, para que um mundo de 3 graus Celsius continue a ser uma ficção, em vez de se tornar uma realidade.